Salmo 127, vamos ler lá de novo o texto, são apenas 2 versículos, tá? O texto diz assim então, Salmo 127, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Fecha o olho aí, vamos orar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, porque sabemos, Pai, que a tua presença está nesse lugar e nós somos gratos a ti, Senhor, porque nós não somos merecedores, Pai, disso tudo que nós temos vivido contigo, mas ainda assim o Senhor decidiu, Senhor, nos amar e se manifestar a nós em todo tempo, Pai. Obrigado, Jesus. Que em nome de Jesus, agora diante dessa palavra, nós sejamos, Senhor, encorajados e transformados, Pai, Senhor, a viver uma vida contigo, Senhor. Que o Senhor possa tomar o nosso coração de maneira poderosa e que nós possamos ouvir de maneira audível e que nós estejamos sensíveis, Pai, a ouvir a tua voz através da tua palavra. Que a minha voz se cale aqui, Senhor, para que o teu Espírito Santo, Senhor, possa falar conosco através dessa mensagem. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, como nós falamos então em Salmo, no capítulo 127, na semana passada, a gente falou sobre esse ponto que ele bem disse ali, que é a construção, sobre o desejo que nós temos de construir coisas na nossa vida, construir relacionamentos, construir uma vida saudável, construir uma boa vida financeira, mas principalmente construir uma vida com Deus. E é aqui o conceito que nós estamos falando de construção, não é uma construção civil, não é tipo uma obra que você vê daquelas de prédios e etc. Não, nós estamos falando do conceito de construção, de algo que nós temos muitas vezes o planejamento para realizar algo, e mais do que o planejamento, aquilo que nós executamos na nossa vida. Isso é aquilo que nós construímos. Tem a ver com colocar a mão na massa. Quantos se lembram disso que eu disse semana passada? E aí nós, à luz do texto, primeira coisa que nós observamos é o perigo de nós tentarmos construir alguma coisa sem saber como construir, ou sem saber aquilo que é mais importante para construir alguma coisa. Eu dei o exemplo de quando eu e o meu primo tentamos construir o nosso carrinho. Vocês lembram disso? Não é um carro de verdade, é um carrinho. E eu lembro que eu contei aqui para vocês semana passada o quão errado deu, porque nós não sabíamos como fazer aquilo. Ou seja, o nosso plano deu totalmente errado, porque nós não sabíamos como construir, ou o que era mais importante para construir o nosso carro. Então, é exatamente isso que nós olhamos para o texto na semana passada e vimos aqui que a palavra de Deus está dizendo: é inútil você querer construir alguma coisa sem saber o que é mais importante. É inútil você tentar realizar alguma coisa sem você saber o que é e como colocar em cada lugar, o que colocar em cada lugar e etc. Então, nós vimos isso na semana passada, mas como eu disse, o maravilhoso desse texto é que ele nos oferece respostas com relação a esse conceito de construção da nossa vida, e principalmente da nossa vida com Deus. O texto diz claramente qual é o caminho que a gente deve seguir para construir coisas. Por exemplo, para você construir a sua vida com Deus. Tanto que o texto diz: se não for o Senhor o construtor, em vão trabalham aqueles que querem construir a casa. Ou seja, o texto ele está dizendo isso. O que é mais importante no projeto de construção da sua vida com Deus? Amém? Todo mundo se lembra disso? Os que não se lembram estão entendendo aqui onde nós estamos. Amém? E aí, para a gente conseguir captar melhor a essência do que o texto está dizendo, a gente separou em 2 pessoas. O texto fala de 2 pessoas basicamente. Fala do construtor, que é quem? E fala dos trabalhadores, que somos
nozes. Lembra desse meme? Não é da época de vocês, né? Que fala das árvores, e as árvores somos nozes. Exatamente, os construtores somos nozes. Você vai depois tirar uma foto da pregação e você vai colocar assim, ó, hashtag somos nozes. Beleza? Tiozão, né? Beleza. O meu filho ali está perdido na câmera ali, coitado. O povo que está assistindo em casa vai ter labirintite hoje. O texto então fala de duas pessoas basicamente. Fala de Deus, que é o construtor, e fala de nós, que somos os trabalhadores. É por isso que nós separamos, e na semana passada, como ele bem disse aqui, nós então focamos então nessa primeira pessoa, nesse primeiro personagem que o texto nos apresenta, que é o Senhor, que é Deus, que é a figura deste construtor. E nós vimos aqui, através desse texto, através das entrelinhas do texto, de coisas e características desse Deus que é tão poderoso, deste Deus que é tão amoroso, deste Deus que é tão maravilhoso, e que é o construtor da nossa vida, o que Ele gera, o que Ele faz, quando nós permitimos que Ele acesse o lugar onde Ele deve acessar. Por exemplo, nós dissemos aqui, como ele lembrou, sobre um Deus que faz planos ao nosso respeito, de como Deus é maravilhoso, que mesmo tendo cumprido o seu principal plano na nossa vida, que é nos salvar, que é trazer redenção para nós, nos livrar do pecado, de como mesmo assim Ele continua fazendo planos a nosso respeito, de como Deus ainda continua planejando a minha e a sua vida, de como Deus deseja construir um futuro para mim e para você, desde as suas escolhas mais espirituais até as suas escolhas naturais. Deus planeja a sua vida, Deus sabe o que Ele quer para você, Deus já desenhou a sua história. Depois nós nos lembramos aqui, vimos no texto, de como Deus, além de fazer planos a nosso respeito, de como Deus, Ele nos protege, de como Deus nos protege dos ataques, seja do diabo, ou seja, de qualquer outra coisa. Deus é aquele que nos protege. Tanto que a gente citou aqui o Salmo 91, que diz exatamente isso: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Esse pode dizer: o Senhor é o meu refúgio, e nele não temerei. O texto diz: pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque Deus é quem te... Espera aí que o povo está assistindo o John e ele ali, ó, está todo mundo olhando para vocês, esqueceram do pastor pregando aqui, ó. Conseguiu? Agora vocês prestem atenção aqui, amém? Estava todo mundo assim, ó, aqui ó, o povo aqui estava assim, ó, viajando, mano. O pastor fala assim: todo mundo aqui é ruim. O povo, amém. Ninguém estava ouvindo. Então fala de Deus que nos... E terceiro, o texto fala de um Deus que cuida de nós. Lembra, o texto diz exatamente isso: olha, Deus, tem gente que fica trabalhando dia e noite, desesperado, procurando alimento, de forma desnecessária, porque se esquece de que Deus, Ele cuida de nós enquanto nós dormimos. Então um Deus que cuida de nós, um Deus que provê a nossa vida. E continuando então a partir disso, continuando a partir dessa mensagem que nós falamos, dando continuidade à semana passada, eu quero agora analisar o segundo personagem, a segunda pessoa que o texto nos apresenta. Primeiro, o texto apresenta para nós Deus, e agora o texto apresenta eu e você, os trabalhadores. Vira para quem está do seu lado e fala: agora é contigo. Só que tem uma diferença muito importante nesse texto. Sabe qual é? Que primeiro, quando nós estamos falando de Deus, o texto apresenta características desse Deus, que foi o que nós falamos. Características de um Deus que faz planos, um Deus que protege, um Deus que cuida. Agora, o texto, quando fala com relação a eu e você,
O texto ele não vai apresentar características, e sim responsabilidades. Repete comigo, diga responsabilidades. O texto ele vai apresentar tarefas e desafios para que nós consigamos construir a nossa vida com Deus. Então a diferença agora é que o texto ele não vai apresentar características, mas sim desafios para mim e para você. E é isso que eu quero trazer para que eu e você saiamos daqui hoje desafiados a viver uma vida diferente com Deus. Olha só, olhando para esse texto e pontuando como eu disse, se você está com a sua Bíblia aberta, acompanha comigo lá no versículo 1. O texto começa dizendo: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. O primeiro desafio que o texto nos propõe, o primeiro desafio que o texto faz para mim e para você, a primeira responsabilidade que se apresenta para mim e para você é entregar o comando para Ele. Nós já falamos da importância de Ele estar neste lugar de controle da nossa vida. Nós falamos isso na semana passada, não falamos? Só que nós não entramos no detalhe de que Ele só assume o controle quando você deixa Ele assumir. Nós não entramos no detalhe de que Ele só assume esse lugar de comando, de controle da sua vida, quando você decide entregar tudo para Ele. E é aqui que começa o nosso desafio, é isso que o texto está apresentando. A Bíblia está dizendo que Deus deve ser o construtor da sua vida, e como nós falamos semana passada, da responsabilidade do construtor, que é aquele que planeja desde o início, é aquele que faz os planos, que molda as ações, que estipula o tempo, que estipula o processo, que executa a obra para que você trabalhe, e mais do que isso, entrega depois ela pronta no final. Essa é a figura do construtor. Mas isso só vai acontecer se você permitir que a obra da sua vida com Jesus seja totalmente dele. O texto então ele está dizendo e fazendo esse desafio para mim e para você. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde é que de nada adianta você entender que Deus precisa ser o construtor se você não entregar o controle para Ele. Repete comigo, diga: entregar o controle. Mas a palavra principal aqui é entregar. Às vezes a gente cai no erro de achar que só por nós entendermos que Jesus deve ser o construtor, só de nós entendermos que Deus, Ele tem que ocupar esse lugar, às vezes a gente acha de que Ele naturalmente vai ocupar. Às vezes a gente confunde em achar que Deus Ele é um cara desrespeitoso, alguém que vai chegar chutando a porta, entrando na sua vida e falando: agora quem manda aqui sou eu. A gente cai nesse erro de achar. Às vezes a gente espera que Deus de uma maneira natural nos transforme em alguém santo, maravilhoso, segundo a sua graça. Mas o texto que fala exatamente sobre isso, sobre estar à porta, a Bíblia diz que Jesus é aquele que está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, aí sim Ele entra e com Ele toma ceia. Então o texto está dizendo, esse outro texto está dizendo que Jesus, Ele nunca vai assumir um lugar, Ele nunca vai entrar na nossa vida sem que você permita que Ele entre, sem que você abra a porta para que Ele entre. Quem está comigo aqui? Então a questão é que vocês já entenderam que Deus é o construtor, que Deus faz planos, mas você precisa nessa noite entender que você tem que entregar tudo para Ele. E Jesus ele deixa isso mais claro para a gente ainda, por exemplo, quando Ele vai curar o cego. Imagina só, Jesus era Deus, amém? Jesus tinha o discernimento de todas as coisas, amém? Eu imagino que Jesus, quando encontrava alguém, tipo eu encontrava aqui, Luizão, Jesus ele olhava e falava assim: e aí Luizão, tudo bem? Responde para mim, filho. Tudo bem. Aí imagina Jesus olhando para ele falando: eu sei que não está tudo bem, eu estou lendo ele. Sou Deus. Fala a verdade, filho. Agora você imagina Jesus com o cego. Imagina Jesus aqui, ó, o cego: Jesus, eis-me aqui, Jesus, me ajuda. Aí Jesus chega e fala assim: o que você quer que eu te faça?
Já parou para pensar? Você olha assim, você fala, eu pelo menos quando eu li, eu falava, não é possível, Jesus não sabe o que o cego estava querendo. Jesus estava curando todo mundo até ali, aí o cego chega e fala, Jesus, estou aqui. Aí Jesus fala, o que você quer que eu te faça? Você imagina que o cego estava querendo o quê? Um pão? O cego queria o quê? O que ele queria? Queria ser curado, ele queria enxergar. E você acha que Jesus, sendo Deus e vendo que o cara era cego, não sabia disso? Mas qual que é a pergunta que Jesus faz para ele? O que você quer que eu te faça? Por quê? Porque Jesus está nos ensinando de que não importa a sua necessidade, importa o quanto você permite que ele entre nesse lugar. Então o cego podia ser cego quanto fosse, mas ele precisava que o cego dissesse, Jesus, eu quero que o Senhor me toque para que eu seja curado. O que o cego estava fazendo aqui? Entregando o controle para Jesus. Jesus, é isso que eu preciso. Então Jesus ensina para nós de que a nossa responsabilidade inicial é entregar tudo para o Senhor Jesus. O problema é que a gente vive a nossa vida sem conseguir entregar a nossa vida para Jesus. A gente quer Jesus como construtor, a gente quer que Ele faça planos, a gente quer respostas da nossa vida. Quem aqui anseia por uma resposta do que fazer, para onde ir, de onde servir e etc. Quem aqui quer alguma resposta de Deus? Beleza, nós queremos um Deus que é construtor e faz planos e nos traz respostas, mas muitas vezes nós não queremos entregar o controle para que Ele dirija a nossa vida. Esse é o nosso problema muitas vezes. A gente gosta de cantar uma música aqui, e eu particularmente sou apaixonado por essa música, por mais que tenha muita polêmica rolando em volta dela, que a música é Ele, que fala exatamente isso, é Ele, é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e por amor e com alegria. A gente canta isso fervorosamente, mas a pergunta que eu te faço é, será que você está gastando sua vida mesmo? Será que você está disposto a perder tudo por Jesus? Às vezes a gente fica preocupado em assumir essa responsabilidade, mas eu posso te garantir. E por que eu comecei falando do texto sobre Deus? Para a gente primeiro entender os benefícios de quando nós entregamos tudo para Ele. Eu te garanto que se você estiver disposto hoje a não só cantar, é Ele, por Ele que eu estou gastando e perdendo tudo. Se você estiver disposto a permitir e viver isso hoje, eu te garanto que o Deus que faz planos, o Deus que protege, o Deus que cuida, sendo o construtor da sua vida, começa a agir e se manifestar de uma maneira inexplicável na sua vida, mas começa com você decidindo entregar. Para de segurar o controle da sua vida, deixa Ele ser o consultor, confia nos planos de Deus. Paulo reforça isso para nós em Romanos, quando ele diz, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, e são para Ele. Será que você está disposto nessa noite, se ainda não fez, entregar o controle total da sua vida para Jesus? Ou será que você vai continuar querendo Jesus como construtor, mas deixando que as suas emoções controlem quem você vai ser, deixando os outros ou os que os outros dizer o que você vai ser? Se a sua escolha é deixar Ele ser o construtor e fazer planos sobre a sua vida, você precisa entregar tudo para Ele hoje. Esse é o primeiro desafio. Estou sendo muito direto aqui. O desafio é, entrega para Jesus. Entrega para Jesus seus medos, entrega para Jesus tudo que você quer, entrega para Jesus a sua vida por completo, sem ressalvas. Não estou falando só daqueles que ainda não confessaram Jesus como Salvador, estou falando para todos nós, entrega tudo para Jesus hoje. Mas o texto ainda nos apresenta outros desafios. O segundo desafio que ele nos apresenta está ainda lá no primeiro versículo, olha só o que diz: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Ou em outras palavras é inútil. Amém? Vocês estão comigo aqui? Então vira para quem está do seu lado e fala, o segundo desafio é você trabalhar. Ah, mas como assim trabalhar? Está falando do trabalho que a gente faz secular para ganhar dinheiro e etc, etc, etc. Não, não é isso.
Se nós estamos falando de um projeto de construção da nossa vida com Deus, você precisa entender esse princípio muito importante da palavra. Porque a Bíblia está dizendo: se o Senhor não for o construtor, o trabalho dos trabalhadores é inútil, certo? Mas em nenhum momento a Bíblia está dizendo que se o Senhor for o construtor, não existe mais trabalho. O que a Bíblia está dizendo é: você precisa trabalhar, você precisa construir a sua vida com Deus, mas isso só vai valer a pena se Deus for o construtor. Por isso que a questão que eu estou dizendo é: primeiro você entrega, mas depois você continua construindo a sua vida com Ele. As coisas não vão acontecer naturalmente. Por isso que o texto ele deixa claro: o Senhor é o construtor, e você trabalha, e você constrói. Então, o que eu preciso que você guarde é que há um erro que é muito comum, que nós cometemos, que é achar que a partir do momento em que Deus ocupa esse lugar de controle, as nossas responsabilidades desaparecem. E aí, com o tempo, a gente vai afrouxando das nossas responsabilidades como cristãos e nos perdemos no nosso caminho. Então entenda de que Deus, Ele quer estar no controle da sua vida, mas você precisa construí-la com Jesus. E como é que nós construímos a nossa vida com Jesus? Nós estamos falando aqui sobre trabalho. Como é que nós então construímos a nossa vida com Jesus? Quando a gente se dispõe a fazer aquilo que Ele nos pede que façamos. A começar por você conhecer mais sobre quem é Jesus. Quantos de nós queremos e tentamos colocar Jesus no controle da nossa vida, mas quando precisamos trabalhar não fazemos o mínimo esforço que nós precisamos? Por exemplo, tem gente que quer viver uma vida sobrenatural com Jesus, mas não pega na palavra para conhecê-lo. Tem gente que quer viver vidas sobrenaturais com o Senhor Jesus, mas sequer fala com Ele no seu tempo ordinário, na sua vida normal com Jesus. Então entenda que a nossa vida, o texto está dizendo, Jesus tem que estar no controle, e você, tendo Ele no controle, trabalha para construir essa vida com Ele. Amém? Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo? Agora eu vou fazer uma pergunta sincera para você refletir. Você já experimentou construir de verdade uma vida com Jesus? Tipo assim, compartilhar tudo com Ele? Eu vou contar um segredinho para vocês. Eu lembro que quando eu estava no meus períodos mais crente, eu falei assim: quer saber? Eu vou construir minha vida com Jesus, eu vou começar a falar tudo para Jesus, até as coisas que me dão mais vergonha. E aí sabe qual foi uma das primeiras coisas que eu comecei a compartilhar com Jesus? Adivinha? Meus crush. Chegava para Jesus e falava assim, fechava o olho, né, porque aí dava menos vergonha. Falava: Jesus, hoje eu vi uma gatinha no culto. Meu irmão, Jesus, quase desfoquei do culto. Pô, parece mó bobo, não parece? Sabe o que eu vou te falar? Você acredita que as respostas de quem valia a pena e quem não valia começaram a chegar muito mais rápido na minha vida? Porque eu comecei a compartilhar com Jesus tudo. Isso significa construir. Significa você chegar e falar: viu, Jesus, está aqui, é isso aqui, ou é isso aqui, é isso aqui, mas precisa trabalhar nessa construção. Para de achar que Deus vai te acordar todos os dias de madrugada para falar: ei, ora por tal coisa, ora por tal coisa. Começa você a orar. Começa a construir constância com o Senhor Jesus. Isso é construção. Alguém aqui está construindo casa para morar? Os pais, na verdade, estão construindo casa para morar em algum lugar, apartamento, sei lá o quê. Tem alguém aqui? A ela aqui, beleza. Se você não for lá e começar a construção e contratar quem precisa e tal, vai dar certo. Mas você não tem um projeto. E aí? Então, em nome de Jesus, entenda que se você quer começar a viver uma vida diferente com Deus, você precisa começar a trabalhar, filho. Para de esperar tudo cair do céu para você, começa a trabalhar. Isso é o que o texto está nos dizendo. Se o Senhor não for o construtor, em vão trabalham aqueles que a constroem, mas não diz que você não deve trabalhar. Então, construção envolve o nosso trabalho.
E só para finalizar, eu quero contar para vocês mais uma coisa. Quando eu tinha, 14 anos, eu comecei a trabalhar. E aí, sabe o que acontecia? Eu não sabia direito fazer as coisas. E aí, sabe o que acontecia? Eu chegava todos os dias para o cara que sabia, eu falava assim, viu, como é que eu faço tal coisa? Imagina que aquele cara me odiava, porque a cada 15 minutos eu chegava para ele e falava, viu, como é que você falou que eu devia fazer tal coisa mesmo? Como é que você devia falar, não sei o que, tal. Até que eu fui tão insistente em querer aprender, em querer construir uma carreira, em querer fazer as coisas, e eu fui enchendo tanto o saco daquela pessoa, que aos poucos as coisas foram ficando naturais para mim. Então construir significa consultar Jesus o tempo todo, significa falar com Ele o tempo todo. Agora, um terceiro ponto que o texto nos apresenta sobre um desafio, uma responsabilidade, é que nós precisamos montar guarda. Fala para quem está do seu lado, monta guarda. Fala mais forte aí, vai. Olha só, o texto diz, se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Alguém aqui sabe o que significa sentinela? Sentinela, gente, era um soldado armado que vigiava um posto. Uau! Sentinela era alguém que ficava lá, guardando. Mas sabe qual é uma das características muito interessantes do sentinela? É que, você já deve ter visto em filme, aqueles fortes assim, o guardinha que fica lá assim, ó, lá em cima. Sabe qual é o ponto principal do sentinela? É olhar para cá? Não. Sabe para onde ele fica olhando? Lá para o horizonte. Sabe por quê? Porque o horizonte é o ponto mais distante. Agora você sabe porque o sentinela ficava olhando no ponto mais distante? Por que esse guarda ficava olhando no ponto mais distante? Vou te explicar. Porque ele precisava observar quando o inimigo surgisse no horizonte, porque ele estava longe o suficiente para quem estava aqui se preparar e para conseguir muito mais do que se preparar já a atacar antes do tempo. Ou seja, o sentinela era o responsável por observar o ataque muito antes dele acontecer. O sentinela, ele era responsável por observar coisas que ainda estavam longe de acontecer, mas que representavam perigo. Vocês estão entendendo? Então olha só, o texto está dizendo, o Senhor é aquele que deve guardar a cidade, o Senhor é aquele que nos protege, amém ou não amém? E beleza, o Senhor é aquele que nos protege, mas presta atenção, o texto está dizendo que você deve manter a sua guarda alta. Você deve vigiar. Lembra do meme? Vigia, varão. Não é? Fala aí, os varão agora. Fala, vigia, varão. As meninas que estão sendo paqueradas viram e fala para o varão. E fala, vigia, varão. Olha só que o pastor está ali, ele está vendo. E Deus também. Ih, agora pegou. Vigia, varão. O que a Bíblia está dizendo é, você pode ter Deus te protegendo, você pode saber que Deus te protege, mas se você não monta guarda e ficar olhando para o horizonte e perceber quando o inimigo está chegando, você vai ser atacado. Monta guarda. Olha só, nós devemos prestar atenção na nossa vida e manter os nossos olhos bem abertos, porque tem muita gente que cai em pecados porque não percebeu o ataque muito tempo antes dele acontecer. Tem gente que sofre, presta atenção nisso que eu vou falar, hein? Tem gente que sofre e cai no pecado de pornografia, não é porque acordou do nada com um desejo que veio do além, não, é porque na hora que podia ser um sentinela e cortar coisas que estavam vindo como ataque, séries e outras coisas que você estava vendo muito antes do seu desejo ser gerado, você não fez. Aí o desejo é gerado, a gente é tentado, cai o pecado e aí não entende nada. Então presta atenção, a Bíblia está dizendo, Deus te protege, mas você deve manter a sua guarda alta. Será que você nos seus dias tem prestado atenção e percebido quando o inimigo começa a se levantar contra você antes mesmo de acontecer? Será que você tem aberto os seus olhos e percebido coisas que parecem ser inofensivas, mas que aos poucos estão te levando para lugares onde você será atacado? Paulo mesmo diz isso lá em Coríntios, ele diz, assim aquele que julga estar firme, cuidado para que não caia. Sabe por quê? Porque normalmente a gente abaixa a nossa guarda quando a gente acha que a gente está firme demais. Então presta atenção, o texto está dizendo, levanta a tua guarda.
você consegue bloquear pecados e ataques na sua vida muito tempo antes deles acontecerem. Se você, como sentinela, começar a olhar muito longe e perceber quando o inimigo começa a se aproximar. Então, monta guarda em tudo que você faz. Monta guarda nas tuas companhias. Monta guarda na tua roda de amizade. Pô, tem roda de amizade, cara, que é claramente alguém te levando para o caminho ruim. Monta guarda. Monta guarda na sua rede social. Mas em nome de Jesus, monta guarda, porque presta atenção. O que você não for capaz de fazer, você pode ter a certeza de que Deus, Ele está aqui para te proteger. Deus, Ele te guarda, Deus, Ele te protege, mas você precisa ser responsável com a sua vida. E por último, o texto diz lá no versículo 2, presta atenção comigo, diz: é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. O que o texto está dizendo significa que a gente precisa dormir mais? Não. Se Deus cuida de mim quando eu durmo, então vamos embora, partiu dormir. Oh glória, quem recebe diz amém. Amém. Pronto, é reunião de pais semana que vem de novo, eles brigando comigo. Pô pastor, meu filho só dorme agora. Não é isso que o texto está dizendo, não é para você dormir. O texto está falando com relação à confiança de descansar no Senhor. Vira para quem está do seu lado e fala: descansa no Senhor. Mas fala para ela assim agora, sabe como? Confiando. É isso, gostei de vocês aqui, confiando. É isso. Eu não estou falando da gente não ser esperto, até porque nós acabamos de falar de montar guarda. Mas será que a gente tem vivido a nossa vida entendendo de que a confiança em Deus é o que nos garante uma caminhada e uma jornada na nossa vida tranquila e descansada no Senhor? Deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente que fica tentando controlar tudo na vida. Tem muita gente que fica tentando ter o controle de todas as coisas e prever tudo que vai acontecer. Tem muita gente que fica tentando mudar o passado, o presente e o futuro e tenta fazer um monte de coisa, mas deixa eu te falar uma coisa, isso só te leva para um ambiente de desespero, para um ambiente de ansiedade, do tipo, cara, a gente não consegue controlar nada, aí a vida fica uma bagunça, a gente fica andando tudo perdido, a gente estraga os nossos relacionamentos, a gente começa a ficar com a vida toda bagunçada, sabe por quê? Porque a gente ainda não entendeu que precisamos confiar no Senhor, e quando eu confio, o resultado disso é descansar, porque Deus cuida de nós. Então o desafio que o texto está dizendo é: será que você consegue descansar no Senhor? Porque senão, hoje é dia de você aprender a confiar em Deus. Hoje é dia de você aprender que sem confiar em Deus, a nossa vida vai ser um caos. O texto está dizendo exatamente isso. Olha só, é inútil trabalhar tanto e tentar controlar todas as coisas e ficar desesperado, porque Deus cuida da gente enquanto a gente dorme. Vira para quem está do seu lado e fala: descansa. Descansa hoje. Descansa agora. Existe uma brincadeira que a gente fazia que era com relação à confiança. Quer ver? Vou pegar o Saraiva que é magrinho aqui. Por exemplo, quem que é seu amigo mais zoeira, que é difícil de confiar? O Dawson? Beleza. Beleza, vem aqui os dois então. Vem cá, sobe aqui. Olha só, o Dawson é um amigo do Pedro Barros, do Barrinho, que ele disse que tem mais dificuldade de confiar, mas não é porque o Dawson não é confiável, é porque o Dawson é muito zoeiro, certo? E em mim, você confia? Então beleza. Então nós vamos fazer o seguinte: você vai virar de costa aqui, você vai fechar o seu olho, e quando eu disser já, você vai se jogar para trás, e o Dawson vai te segurar. Você confia? Fala a verdade, sem olhar para ele, você confia ou não? Não. Não confia? E se eu for lá atrás, você vai confiar? Eu acho que sim. Acho que sim. Eu espero que sim. Vamos tentar então, vai. Você não pode olhar para trás, fecha o olho, vê se você está de olho fechado para mim. Quando eu disser já, você vai se jogar para trás,
e eu ou o Dawson vai te segurar. Beleza? Vai, 1, 2, 3. Espera aí. De olho fechado, filho, não olha não. Eu vou ficar aqui atrás para te segurar. Quando eu disser já, você se joga para trás, sem medo, sem receio. Se joga que nós vamos te segurar. Tá bom? Confiança, hein? Vai. 1, 2, 3 e para trás. É para trás. Não se joga para frente. Quase que a gente viveu um meme ao vivo, gente. Olha só. É para trás. Para lá, ó. Para lá. Beleza? Vamos lá. Jesus Cristo. Eu vou ficar na frente aqui. Tô brincando. Vamos lá. Quando eu disser já, você se joga. Fecha o olho. 1, 2, 3 e já. Opa! Segurou! Legal. Beleza. Sabe o que significa isso, gente? Significa, vocês viram a dificuldade que a gente tem de confiar numa pessoa? Mas deixa eu falar uma coisa, às vezes a gente traduz essa dificuldade também com Deus, mas posso te falar, Deus ele nunca vai deixar de nos segurar quando a gente cai. Deus ele nunca vai falhar quando o assunto é cuidar da gente. Agora o ponto é, será que você vai ficar com receio de se jogar para trás e confiar que Deus está aqui para te proteger? De que Deus está aqui para te segurar? Tem muita gente que vive a vida desesperado porque não aprendeu a confiar em Deus. Mas o texto está nos desafiando a hoje confiar. Amém? Fique em pé aí para nós encerrarmos em nome de Jesus. Olha só, presta atenção aqui, rapidão. O texto então, olha aqui para mim. O texto então apresenta para mim e para você a característica dessas duas pessoas. Primeiro, um Deus que é tão poderoso, tão amoroso, que decide fazer planos ao meu respeito e ao seu. Um Deus que cuida de nós, um Deus que nos protege. Um Deus que não falha. Mas o texto também apresenta a nossa responsabilidade. O texto apresenta desafios para mim e para você. E eu disse aqui alguns desafios que parecem ser tão simples, mas de que muitos de nós a gente não consegue de fato vivê-los. Como eu disse, começa entregando tudo para Jesus. Se você quer experimentar algo com Jesus de uma maneira poderosa e de verdade, você precisa entregar. Mais do que isso, o texto apresenta para nós a responsabilidade de construir uma vida com Jesus. Ou seja, você precisa entender que é uma decisão sua e um compromisso que você deve fazer diante do Senhor Jesus, em ser constante com Ele, em viver uma vida com Ele. O texto nos apresenta a responsabilidade de manter a nossa guarda alta e perceber que há pecados que nós podemos evitar quando nós abrimos os nossos olhos e olhamos à frente. Para de ficar esperando a oportunidade do pecado chegar na sua porta. Não, bloqueia ela muito antes dela chegar. E por último, Deus nos chama ao desafio de confiar nele, independente de qualquer coisa. Eu sei que todos aqui, em alguma parte da vida, sabe que pode se comprometer de uma maneira diferente com Jesus. A questão é, eu quero que você pense, será que você está disposto a fazer isso? O quanto você quer permitir que Jesus ocupe esse lugar de construtor? Porque eu posso te garantir, se você estiver disposto hoje, você fizer isso hoje, se você topar esses desafios, presta atenção, você vai começar a viver uma vida que você talvez nunca tenha vivido com o Senhor Jesus, porque quando Ele assume esse lugar, Ele transforma a nossa vida, Ele transforma a nossa história, Ele nos leva para lugares que a gente nem consegue imaginar, mas você precisa aceitar o desafio. O Senhor é o construtor, o Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que cuida, mas você tem que fazer a sua parte. O texto que nós falamos diz isso: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa e com ele cearei. Cara, talvez Jesus esteja batendo na sua porta e dizendo: eu quero construir a sua vida, eu quero ser o dono da sua vida, eu quero ser o construtor, mas será que você está disposto a abrir a porta hoje? E permitir Ele entrar e fazer as coisas, e confiar de que quando Ele está fazendo, tudo vai dar certo? Fecha o olho onde você estiver aí, fecha o olho em nome de Jesus.
Eu quero orar aqui, eu vou cantar, nós vamos cantar uma música aqui. Eu quero que enquanto nós cantamos aqui, você comece a refletir sobre tudo isso que nós falamos. Não somente sobre hoje, mas sobre as duas mensagens que foram pregadas aqui. Sobre quem é Deus, mas também sobre quem é você nessa história. E eu quero que você comece a refletir sobre a sua vida, para que em nome de Jesus hoje, se for do teu coração, do teu desejo, a sua necessidade, você faça compromissos com o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, nessa noite, pedimos, Pai, que o Senhor encha o nosso coração, Pai, e comece agora a falar aos nossos corações, falar, Senhor, em nosso ouvido, Pai, aquilo que nós precisamos fazer nessa noite. Quais são os desafios que nós precisamos aceitar diante do Senhor? Quais são, Senhor Jesus, os desafios, Senhor Jesus, que talvez nós estejamos falhando na nossa vida? Senhor, nós já entendemos que o Senhor é o Deus que nos guarda, o Senhor é o Deus que tem planos ao nosso respeito, o Senhor é o Deus que nos ama, o Senhor é o Deus que cuida de nós em todo o tempo. Mas, Senhor Jesus, nessa noite, diante dos desafios que nos foram propostos, Pai, que o Senhor nos incomode nessa noite a aceitar esses desafios e, fazendo a nossa parte, possamos viver uma vida diferenciada contigo, uma vida cheia da tua presença, uma vida controlada pelo Senhor, uma vida guiada pelo Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que agora ao nós pensarmos e fazermos um check-up na nossa vida, e mais do que isso, Senhor, ao nós cantarmos aqui, que o Senhor nos encoraje nessa noite a assumir compromissos contigo. Em nome de Jesus, vamos cantar. Tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ainda de olhos fechados agora, diante desses desafios que nós falamos, se nessa noite você precisa abrir o seu coração para Jesus, colocar Ele no lugar de comando e de controle da sua vida, ou se você precisa nessa noite fazer um compromisso de falar: Senhor, eu preciso confiar mais em Ti. Eu cansei de andar cansado os meus dias, andar desesperado tentando controlar tudo. Não, eu decido descansar hoje. Se Deus está falando isso no seu coração nessa noite, ou se você tem vacilado na sua vida em manter a guarda alta, ou tem deixado de trabalhar na sua vida para construir, eu quero que você faça um compromisso com o Senhor Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui até esse altar, mas não com algum receio de alguma coisa. Não, vem aqui para mostrar para o Senhor e mostrar para você mesmo, e dizer: olha, nessa noite eu quero fazer um compromisso sério contigo. Eu quero, Senhor, abrir a minha vida. Eu quero que o Senhor seja aquele que faz planos. Eu quero que o Deus que me foi apresentado, que é um Deus que me guarda, um Deus que me protege, um Deus que sonha a minha vida, um Deus que cuida de tudo, Senhor, nessa noite eu abro o meu coração para que o Senhor execute tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Não perde tempo, sai do seu lugar e faça compromissos com o Senhor, porque quando nós fazemos compromissos com Deus, o Senhor é aquele que nos toma pela mão e diz: olha só, agora eu tenho o controle da situação, você pode descansar, porque eu estou aqui em nome de Jesus. Se
Deus ainda está falando com você, sai do seu lugar, não precisa ter vergonha não. Não precisa ter medo, não precisa ter nada, você sai do seu lugar. Porque há algo de Deus sendo derramado aqui, para que você, em nome de Jesus, comece a viver um tempo novo na sua vida. A Bíblia mesmo diz exatamente isso que nós falamos. Deus olha para você e diz: eis que tenho planos ao seu respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Então, em nome de Jesus, faça, Senhor, faça hoje compromissos com Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nessa noite, olha para cada um aqui neste altar, e que em nome de Jesus, nessa noite, diante de compromissos que estão